Boa noite, boa noite. Nós vamos fazer uma última tentativa de falar com o César. Vamos lá, César? César, vamos ver se a gente consegue agora. Ei, Vânia. Ah, meu Deus! Eu Difícil, entrava, hein? quando ia conectar, aí dava que eu tava entrando de novo. Tava sempre entrando, e não sei o que aconteceu, É, sinceramente. pra mim parecia que você estava conectando e saiu. Saiu. Tava Então, eu conectando e tinha ouvido saiu. perfeitamente, meu sinal estava normal. Aí dava assim, erro de vídeo ao vivo. Erro de vídeo ao vivo. Era algum problema do vídeo, assim, na hora que a gente queria. E depois eu vi pelo da Verônica, eu vi que eu estava com você na live. A gente Ah, você estava aparecia, comigo? a gente aparecia os dois símbolos. Ah, é? Não, pra mim eu não te via, você saiu, você ficava ali conectando, mas não entrava de jeito nenhum, entendeu? E eu Então, vendo, conexão normal, não sei o que aconteceu, sinceramente. Dá tempo ainda ué. da gente conversar um Não, pouquinho? vamos conversar. A gente, depois você salva aí no seu IGTV e baixa para poder compartilhar depois. Vamos ver Vamos se a gente fazer aqui, depois a gente volta lá no IGTV. arruma aí o povo de volta. Vamos ver aqui, vamos tentar aqui, né? Deixa eu caminhar aqui para a galera aqui. Então, gente, eu sou a Vânia do Amor Divino, eu sou convidada do César, eu sou convidada do César, e a gente ficou um tempão tentando fazer a live e não conseguimos. Então a gente vai ver se a gente consegue fazer agora. Tá chamando seus convidados aí, César? Estou enviando aqui para o pessoal aqui. E vamos botar aí, Vamos, gente. Chama aí, a vamos galera chamar que todo mundo. estava aqui, tentar recuperar a galera. Vamos lá, gente. A gente precisa Vamos pensar lá. nisso antes. Não, A assim, gente já é fica. porque estava tentando, porque você viu, eu acessei lá com a, com a Camila para testar se o problema era na minha internet, né? E a Camila acessou. A Camila é estudante de arquitetura lá do Sim. Salesiano, né? E ela estava. Ah, vou testar, saber de quem, porque já aconteceu, como eu disse lá, né? As lives anteriores já aconteceu aqui, né? Comigo, entendeu? Então, você já fez uma boa introdução do tema, eu estava ouvindo, já falou bastante. Deixa eu só falar um pouquinho. Eu sou Vânia do Amor Divino, sou arquiteta. Fiz arquitetura e urbanismo na UFES, já sou formada há 20 anos. E você está me ouvindo? O César caiu, gente. Eu acho que hoje não é para a gente conversar. Não é para a gente conversar. César caiu. Aí, Eu acho caiu de novo. que conversar hoje. É, vamos tentar, vamos lá, vamos começar aí, vamos na nossa pauta aí, vamos ver até onde a gente consegue ir. Eu sou Tem que. arquiteta, trabalho com arquitetura desde que me formei. Já trabalhei na prefeitura por um curto período, lá atrás. Já trabalhei numa empresa privada e hoje eu sou profissional liberal, autônoma. Trabalho, tenho um escritório de arquitetura. Tem algumas pessoas que trabalham comigo. E eu sou voluntária, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Conselho de Desenvolvimento Urbano do município de Viana. Ah, por que eu sou de Viana? Porque o CAU ele abre a vaga dos representantes e viu para os arquitetos mais próximos. Eu enviei o meu currículo e fui aprovada para ser representante. Já estou no segundo mandato.
a gente sempre é convocado lá para, a maioria das vezes, para impacto de vizinhança e também fomos convocados para estudo de PDM. E aqui em Cariacica, como você já havia falado, eu não vejo esses audiências públicas, essas coisas acontecendo como aconteceu lá em Viana, como a gente tinha convocado. Então, assim, você começou a falar sobre isso, né? E realmente é uma coisa que eu sinto falta, porque eu sou arquiteto urbanista, mas eu também sou cidadã. Cidadã. E estar participando da cidade, porque eu moro em Cariacica, eu trabalho, a maioria do meu trabalho é Cariacica, trabalho toda a Grande Vitória, até fora da Grande Vitória, mas a minha base é Cariacica. Eu moro aqui, é o meu lugar, e eu quero ver essa cidade desenvolvida, né? E não existe arquitetura sem cidade. Não adianta você ter uma casa linda se você não tiver um lugar bom de se morar, né? Eu vou ficar numa ilha, então você tem que ficar numa ilha, mas se você está numa cidade, tudo que envolve a cidade te influencia na sua vida. Aí você falou algumas coisas assim, não sei se a gente segue um roteiro, a gente vai Não, conversando bom. assim. Segue aí. Segue o programado que você pensou aí depois a gente... Então, eu vou começar então pelo Estatuto da Cidade, que eu dei fiz a tarefa de casa, dei uma olhadinha nele aqui. E ele está completando 19 anos. O Estatuto da Cidade, como a maioria dos estatutos, ele prevê, é uma legislação genérica, e ele prevê que os municípios regulamentem isso. E ele deu tempo para os municípios regulamentarem. Uma das coisas que o município tinha que fazer era o PDM, que foi feito. Muitos municípios do Brasil foi feito assim, compraram de outros. E teve até caso típico do... Teve até casos que previa sombra na praia de município que não tinha praia. Nossa Senhora. Já teve casos. Não sabe nem... o problema é que compra, mas não lê. Isso, e tira o que não serve, né? Então, assim, foi feito. E o Estatuto também prevê que fosse feita a revisão do PDM, que é para estar acontecendo agora, que você já falou que está meio engavetado. Você podia falar um pouquinho como é que está essa revisão aí, aquilo que você estava falando anterior. Então, porque assim, eu me lembro, né, que em 2017 estava a discussão sobre iniciou a discussão sobre o PDM, mas foi muito rápido, assim, para audiências públicas muito rápidas, você sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que deveria fazer. A própria FAMOT, que é a entidade, a federação que acompanha as ações todas, falou que foi um processo corrido. Foi tudo correndo, tudo às pressas, e fecharam. Aí você tenta entrar agora lá no site da Prefeitura para olhar, então, o que foi a proposta encaminhada para a Câmara, não está no site. No site da Câmara, se você consultar a legislação lá de 2018, foi quando foi encaminhada para a Câmara, 2018, nem tem legislação de 2018, você nem consegue acessar. E hoje eu fiquei sabendo que para você conseguir ter acesso ao projeto do PDM, você tem que solicitar por escrito a um vereador. A Câmara, quando chegou lá, fizeram toda a propaganda, toda a movimentação política, né? Teve vereador que fez audiência pública, que discutiu o PDM, ia fazer acontecer, a Câmara montou uma comissão especial para analisar o PDM e acabou. Isso foi em 2018, 2019, montaram a comissão e está parado, ninguém discute nada. Então, assim, é uma coisa tão importante para o município e os vereadores não se mexem, não estão preocupados, né, com essa questão. Se eu não me engano, até o plano diretor da região metropolitana está parado. Houveram audiências, também não foi em frente. Bom, o PDM ele também influencia em alguns outros aspectos, que ele dá diretriz para regularização fundiária, para aprovação de projetos, para desenvolvimento da cidade, para uma série de coisas. Uma das coisas que a gente conversou foi o impacto de vizinhança. Uhum. E o impacto de vizinhança é um documento, um estudo, ele tem que ser feito por um empreendedor que vai fazer algum empreendimento que seja habitacional, comercial, galpão, qualquer coisa, que ele vai precisar de alvará depois, ele tem que ter um impacto de vizinhança. E esse estudo, ele é feito um estudo, ele é feito as medidas, eu tenho que dizer, por exemplo, eu vou fazer um impacto de vizinhança. Eu tenho que dizer
qual o impacto que eu vou gerar com um condomínio, por exemplo, muita gente, carro saindo de manhã e tal. Eu tenho que dizer também o que eu vou fazer para combater esse impacto, porque eu não posso simplesmente dizer que eu vou gerar um impacto e não fazer nada. E aí, se esse impacto precisa que abra uma rua, que mude uma mão de rua, então isso aí tem que ir para a prefeitura discutir, geralmente com um conselho. Isso que a gente faz lá em Viana. Precisa mexer na rua, mexer numa praça, mexer nisso aqui. Quem que decide isso? Primeiro se discute com um conselho, depois que o impacto de vizinhança foi aprovado a priori pelo conselho, ele vai para uma audiência pública, que aí é o nosso papel de cidadão comum, né? De ir à audiência pública, geralmente ela tem que ser anunciada próximo à região, tem que ser publicada e tem que ser anunciada para a região e tem que ter moradores da região para poder ser validado a audiência. Uhum. E aí, nessa audiência pública, vai ser apresentado o que já foi apresentado para o Conselho, vai ser dito que o Conselho já aprovou. Mas se a população falar, não, a gente não aceita, tem que ser revisado, volta para o Conselho e volta para a população, enquanto não for aprovado. E isso a gente não está vendo acontecer em Cariacica. Se está acontecendo, eu não tenho conhecimento, eu não sei se você tem. Não, então, aí, assim, a pesquisa que eu fui fazendo, né, Jack, sobre o impacto de vizinhança. Porque, falando do condomínio aqui, né, aqui perto de casa, aqui, há 2 quadras aqui embaixo, e o condomínio está sendo construído, já estão vendendo, assim, ele não começou a construção, já está à venda, mas se já está à venda, você imagina que já está autorizada, já foi feito. Uhum. Então, nesses 14 anos que eu moro aqui, desde a época que aquilo ainda era uma área que foi aterrada, não teve nenhuma divulgação de que aquele condomínio ia ser feito. Eu vi a placa, vi a construção do muro, mas ninguém ficou sabendo de nada, assim, ninguém que eu conheça. Eu entrei em contato com o diretor da Associação de Moradores, ele falou que jamais foi convidado para nenhuma audiência pública para a construção do condomínio. E aí eu fui consultando a legislação. E aí eu achei 2 legislações com relação ao impacto de vizinhança. Uma de 2015, que existia uma comissão, né, você dava entrada no impacto no processo, uma comissão que ia avaliar. Uma comissão não é o conselho. O conselho não ouve, não faz nenhuma análise de impacto de vizinhança. Não está previsto isso nessa lei do impacto de vizinhança. Então, em 2017, houve uma alteração na lei em que acabou com essa comissão também. Ou seja, o impacto de vizinhança só é analisado pela secretaria. O técnico da secretaria, o secretário que analisa e decide. E aí, para você, o que diz lá, o que é audiência pública? Audiência pública você tem que realizar como? Bota uma placa de 2 metros no local do empreendimento, com 15 dias de antecedência. É isso. Agora você imagina, né, quantas pessoas que vão passar ali, né, que vão ver aquela placa, que vão saber que tem uma audiência pública. Uma audiência pública que é para isso. Que é para isso. Que é para aprovar 100 apartamentos com 50 carros saindo de manhã na sua rua. Isso que você morava num lugar tranquilo, que a partir de agora você vai pegar um trânsito. Eu moro na Vila Capixaba. E a nossa saída da Guia Branca foi fechada. A gente vai lá no shopping fazer o retorno. Se quiser sair por lá. Se quiser sair pela Superpão, 6 horas da tarde, é aquele trânsito para entrar em Campo Grande. A gente não consegue sair Santa Cecília com menos de 20 minutos. Se eu ainda quiser sair lá no Rio Branco, o semáforo fecha 82 segundos e abre 15 segundos. Eu já cheguei lá na rotatória do Rio Branco e gastei 20 minutos para sair. Eu tô refém aqui dentro da Vila Capixaba. 6 horas da tarde, se você quiser fugir daqui, você não pode, porque você não sai. Você fica preso no trânsito. Imagina, eu, né, moro aqui desde que eu nasci, morava na roça, agora eu fico presa no trânsito, praticamente dentro do meu bairro, a 1 quilômetro da minha casa, eu fico presa no trânsito por 20 minutos, 6 horas da tarde, para fazer 4 quilômetros aqui no centro da cidade. Um exemplo, né? Uhum. E aí, por quê? Tem um condomínio ali, da MRV, o Mochoara, tem um condomínio do Lorenzo, que só do Lorenzo são 90 e poucos apartamentos. Tem o Chácara Moacir, aqui atrás do Superpão,
que é tudo lá de cá. São 3 Tudo de condomínios cá. grandes. Então, de manhã e de tarde, é um movimento de carro. Ainda tem o SESI, ainda tem o CEVIP, ainda, assim, escolas, né? Que aí vira aquela Uhum, confusão de van, de carro, de gente. Ainda tem essa avenida aqui por dentro, que o pessoal foge de ir lá no shopping e sai todo uhum. aqui. Sai E por aí a trás gente, aí. a gente fica aqui assim, por exemplo, se você passar mal, tiver aqui, você morre aqui. Bom, isso aí é uma coisa que a gente queria colocar a importância do impacto de vizinhança. Ainda tem um caso ainda lá do Bubu, que eu vou para lá sempre, passo lá, e tô vendo que está se desmanchando um morro que tem lá e jogando a terra embaixo. É uma área, deve ser uma área, sei lá, 10 mil metros quadrados, é muito grande, que era alagada e estão jogando terra. Eu, toda vez que eu passo lá, é igual um mantra. Eu falo, nossa, quando chover, essa água vai descer toda ali, vai pegar a direção do Rio Bubu, vai parar lá no Campo Belo, no Porto Belo. Porto Belo. Aí, vai descer ali arrasando. Eu tô preocupadíssima com o que vai acontecer ali. Ontem eu passei do outro lado e vi que realmente o lado de lá é muito baixo, é muito mais baixo. E ali era como se fosse uma caixa d'água, né? Que, Uhum. que segurava. E estão aterrando, eu não sei para quê. Também não ouvi falar de pacto de vizinhança. Eu tenho uma chácara na região. Se fosse ter, era para ter anunciado lá. E o povo era para ter comentado. E não vi ninguém falando nada. Ninguém sabe. Eu pergunto, você sabe o que vai fazer aí? Ninguém sabe. É uma área ali que foi feita uma rua. A prefeitura fez uma rua ali bonita, toda sinalizada, pavimentada, e tem os galpões. Eu não sei se já é uma área, um setor industrial, não sei se já é uma revisão de PDM. Eu não sei por que aquilo ali realmente assim tem uma vocação de galpões, de área que tá aparecendo mais, né? Igual naquela área do lado de lá do Porto de Careça, que também tem. Também foi aterrada, também foi muito aterrada lá. E também está prejudicando, assim, está aterrando do lado de lá e está aterrando do lado de cá. Então, assim, não sei quem está analisando isso, não sei como é que vai ficar, não sei o que vai ser quando chover, que der meses de chuva, não sei. Eu estou só levantando Assim, a poeira. aí você falou do PDM aí, né? Então, assim, aí a gente é umas peças assim que a gente tenta, a gente não quer, a gente sempre tenta acreditar na boa vontade das pessoas, mas algumas coisas se complicam, né? Porque se esse empreendimento, né, no mundo da suposição, né, sem querer acusar ninguém de nada, o PDM está lá, parado há 2 anos na Câmara, ninguém faz nada. Esse empreendimento, né, na sua visão como arquiteta e urbanista, ele está afrontando o meio, né? O meio ali existente, o meio ambiente existente, ele está indo contra isso. Então, assim, é umas coisas meio estranhas, porque se na revisão do PDM esse empreendimento não fosse permitido, então é interessante deixar o PDM parado na Câmara sem revisão. Assim, então, as coisas que Então acontecem complicadas. o nosso conselho lá de Viana, ele é formado pela sociedade civil organizada, que tem o Conselho de Arquitetura, tem uma advogada representante lá do Ministério Público, Uhum, tem da FEMAPOVES, tem da Bacia do Rio Formate, e tem o pessoal da Prefeitura também, que tem da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de uhum. Desenvolvimento, tem de várias secretarias que também faz parte do conselho. Então, quando a gente chega lá, que tem um caso desse, e aí seria, por exemplo, vamos dizer que fosse analisado lá, aí eu iria fazer esse questionamento. E aquela água que fica ali? E tendo uma pessoa, porque também, quando tem situações dessa, a própria comissão que analisa o impacto iria falar, olha, vai ter que ir para o meio ambiente também dar a opinião. Aí o meio ambiente ia falar, olha, não, é isso, é aquilo, não tem problema, ou tem problema, ou vai fazer isso. E aí, quais são as medidas mitigadoras? Está drenando a água ou não está? A água vai para onde? Porque assim, não é possível de fazer uma terraplanagem daquele tamanho. Mas tem que se prever. Ali no Marcis de Noronha, não sei se foi feito, mas foi aprovado aquele supermercado grande que estou fazendo ali, foi Uhum. aprovado, acho que é 80 mil litros de caixa d'água para reter a água da chuva, para fazer
fazer ficar mais lento na hora que chover. Então, vai chover, os primeiros 80 mil litros de água vão ficar retidos depois que eles vão escoar. Porque aquele telhado daquele tamanho, recolhendo toda a chuva, naquela região baixinha ali, com aquela rodovia suspensa ali no meio, ia virar uma bacia d'água. Né? E nem eles tinham interesse que entrasse água no empreendimento deles. Então, eu não sei se foi feito, eu sei que eles fizeram as medidas mitigadoras em conjunto com aquele condomínio lá de loteamento, lá de lotes ali do Prestamo. Uhum. Eles trabalharam em conjunto para poder fazer e algumas medidas foram aprovadas em conjunto. Então, assim, foi mesmo que não, assim, a gente sabe que nem nunca fica 100%, né? Não. Mas foi discutido, a gente levou para a audiência pública e foi questionado, e isso e aquilo, e foi, teoricamente foi respondido. Sim. E aqui em Cariacica as coisas não são claras, a gente não sabe como está acontecendo, como isso está acontecendo, né? Outra coisa, eu não sei se você quer falar mais uma coisa de parte. Não, só uma observação, né? Porque você falou que lá em Viana, então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na dúvida aí, encaminharia para o meio ambiente. O Secretaria de Meio Ambiente. O problema é que aqui em Cariacica já tem um problema aí, que o desenvolvimento da cidade e meio ambiente. É uma secretaria só. Mas aí teria o parecer do pessoal do meio ambiente, né? Entendeu? Mas assim, teria que ter o parecer. E aí teria que ter um representante para responder esses questionamentos. É um secretário só, né? Sim, porque aí a associação de moradores, geralmente, que questionam bastante, a FEMAPOS questiona bastante, né? O pessoal que está mais morador mesmo, que está lá diretamente. Por exemplo, eu não sou moradora de Viana. Eu conheço bem, porque eu trabalho muito aqui na região. Eu conheço bem os bairros de Viana, conheço bem os bairros de Cariacica, conheço alguns bairros de Vila Velha, porque eu rodo muito por aí, mas o pessoal que mora questiona mais. E isso, aquilo, né? E de onde foi a água? E quando chove já sobe na rua tal. Então, eles já conseguem visualizar os problemas com mais clareza do que vai acontecer. Então, às vezes o impacto volta para ser revisado, para melhorar as medidas, né? Então, acontece. Então, sobre IPDM ainda, a gente pode falar um pouco sobre a legislação de acessibilidade. Também foi uma coisa que foi prevista e tinha um prazo para as prefeituras implementarem. A maioria não implementou. Algumas prefeituras, Viana, por exemplo, o Ministério Público cobrou que a prefeitura implementasse. E aí a prefeitura implementou da seguinte forma. Ela não tinha ninguém para aprovar um projeto de acessibilidade. Então, ela colocou assim, você contrata um profissional, esse profissional vai fazer um termo dizendo que a sua edificação está acessível. Tipo assim, você tem uma loja lá em Viana, aí ninguém vai ir lá olhar para você vai me contratar, que sou arquiteta, eu vou lá, vou adaptar a sua loja e vou fazer um termo e vou dizer, eu, Vânia do Amor Divino, estou afirmando que a edificação do César está acessível. É o jeito que se acha. Meu Deus. Não, mas tipo assim, se você não fizer, aí eu vou dizer assim, eu disse para o César que era para ele fazer calçado cidadão, botar barra, tal. Eu também vou sair fora. Né? Sim. E aí eles vão, eu vou falar, não, eu mostrei para ele o que ele tinha que fazer. Né? Eu não posso obrigá-lo a fazer. Agora, se vocês forem lá olhar se ele fez, né? Ele tem um projeto lá, na gaveta lá, assinado, e o laudo tá aí. Agora, se chega lá, o projeto, ele não executou, aí vocês se entendam com ele. Então, fica assim, um joga pro outro. Mais ou menos assim. Cariacica, nem isso não nem tem. Isso tem, nem terceirizar o serviço terceirizou. Cariacica, assim, se cobra acessibilidade dos projetos novos, né? Como a gente sabe que as áreas consolidadas não tem quase nada de projeto novo, né? Então, não se torna acessível, porque não pode obrigar a pessoa a fazer acessibilidade. Assim, não pode porque não tem lei. Se tivesse lei. Pode entre aspas, né? Não pode porque não é, mas poderia fazer. Porém, o que as prefeituras fazem também?
a acessibilidade Cariacica vai ser de acordo com a norma 9050. Uhum. Mas a norma 9050 é a mesma coisa do Estatuto da Cidade. É uma norma de acessibilidade genérica. Para alguns casos, funciona na íntegra. Para outros casos, que eu sempre questionei, por exemplo, calçada cidadã, ela tem que ter uma inclinação de, se eu não me engano, é 3%, 2, 3%. Máxima. Só que as ruas de Cariacica, ou você está subindo, ou você está descendo. Uhum. Aí você vai fazer uma calçada cidadã numa rua e tem uma inclinação de 20% sem inclinação. Aí você chega lá com o seu projeto para aprovar, a prefeitura fala assim, não, mas essa calçada sua não pode ser aprovada não, porque você está com inclinação de 20%. Eu falei, mas a rua tem 20%. Não tem o que fazer. Então, o que tem que fazer? A prefeitura tem que fazer uma legislação de acessibilidade baseada na norma, adaptada para o relevo da cidade. E isso não vi em lugar nenhum. Não tem aqui, não tem em Vitória, é difícil, né? Eles preferem, às vezes, falar que não é possível e deixar para lá. Mas seria possível sim. Eu acho que a Carol está na live, ela estuda acessibilidade, a gente sempre discute sobre isso, né? Sempre se discute sobre isso, que a prefeitura, ela não trabalha, a maioria dessa legislação geral, federal, ela tem que ser regulamentada pelos estados e municípios. Aí eles vão passando ela para frente e não tem, assim, ninguém sabe, ninguém viu, né? E aí uma coisa curiosa, já uma curiosidade minha, que toda vez que chegava, batia na inclinação da calçada, eu falava assim, eu quero discutir isso com o conselho. O conselho aí, do PDM. Eu quero discutir isso com o conselho. E eu nunca consegui. Pois é. Aí desistiram de aplicar com as minhas calçadas. Então, como você está perturbando muito, então, ó, tá aqui, libera a sua obra e pronto. Libera a calçada dela, o resto do projeto tá certo. Não deixa a calçada, do jeito que ela desenhar, tá bom. Então, assim, eu quero discutir isso com o conselho. Nada. Então, aí, quer dizer, aí a calçada foi embora. E assim, aí a gente vê, por exemplo, não tem Vitória tem uma cartilha da calçada cidadã, que já é uma coisa a mais, né, do que a 9050, né? Então você não precisa ir lá procurar nome, você vai pegar a cartilha. Alguns municípios também têm uma cartilha específica da calçada cidadã, municipal, que pode ter uma coisinha ou outra diferente. E seria, assim, o ideal, fazer uma cartilha da calçada cidadã de Cariacica que não é plana, que o município não é plano. Então, seria né? Não é difícil. Então, mas aí é aquele negócio. Para fazer isso, primeiro precisa de boa vontade, de querer resolver o problema. Você precisa de ter um corpo técnico dentro da prefeitura preocupado com isso. Né? E aí você vê justamente a ocupação, às vezes, em vez de ter lá um arquiteto, um engenheiro, ocupando os cargos para poder receber isso, analisar, não, vamos ocupando aqui com quem dá para atender a política, né? A má política, e os cargos não são, as pessoas chegam lá e não sabem o que fazer, faz isso que é mais fácil, não, aprova o dela e deixa passar porque não tem jeito de poder elaborar a legislação, não tem assessoria. Porque o Conselho PDM teria que olhar isso aí, pensar e discutir, né? Na legislação, né, na legislação do PDM, tem lá várias comissões, né? Que discutem vários aspectos com relação ao PDM. Quer dizer, se não tem um conselho, essas comissões também não funcionam. Também não funcionam, exatamente. Exatamente. A questão que você falou aí da norma, né? Como né? A questão de você falar assim, poderia adaptar quando o empreendimento vai fazer sua renovação de alvará, deveria ir lá, não, tem a legislação, então você precisa adaptar. Qual é a realidade? Aí, se não cabe a norma como foi pensada, leva para o PDM, analisa e libera ou não o alvará daquele estabelecimento. Por isso que serve a renovação de alvará, é para isso, é para você atualizado na normalização, adaptado. Exatamente. Né? Infelizmente. Eu vou dar um exemplo de uma empresa de Guarapari,
que a empresa somente mudou o CNPJ. Ela não mudou a operação, não mudou funcionário, não mudou nada. Ela somente mudou o CNPJ. E a legislação deles prevê que toda e qualquer empresa que for pedir alvará tem que ter impacto de vizinhança. Eles tiveram que fazer o impacto de vizinhança. E aí a gente disse que eles estão lá há 20 anos, 30 anos, se eu não me engano, no mesmo lugar. Que não ia mudar a operação. Mas tivemos que dizer que entra tantos ônibus de manhã, que sai tantos ônibus à noite, mas é uma garagem que os motoristas dormem lá e não tem passageiros. Nós tivemos que dizer exatamente a operação para poder ser aprovado o novo alvará com a nova razão social. Uhum. Então, aí voltando ainda na calçada cidadã, na acessibilidade, não só na calçada cidadã, acessibilidade a gente vai lá, acha que acessibilidade é ir lá e colocar bolinhas na calçada. Botar as plaquinhas E aí, vermelhinhas, a roupinha. Então, esses dias eu fui ao dentista e a calçada dele inteira era de bolinha. Inteira. Aí eu falei pra ele, vem cá, você sabe qual é a função dessas bolinhas? Que é o piso podotátil, né? Chama-se piso podotátil. Ele é para o deficiente visual entender que terminou a calçada. Agora imagina você cego rodando ali na calçada, cheio de bolinha para todo lado. Não, imagina a cena, você com uma bengala, bolinha para todo lado. Você não sabe onde você vai. Não sabe? Aí ele ficou olhando pra minha cara assim e falei, a sua calçada não é acessível. Outra situação que eu cheguei numa igreja, e aí o banheiro acessível ele tem que ter 1,5 m, o box, onde está o vaso, tem que ter 1,5 m, 1,5 m por 1,5 m, para a cadeira entrar e fazer um giro. Porém, o vaso tem que ficar do lado. E esse vaso estava no meio. Não dava para entrar a cadeira nem do lado nem do outro. Assim, as pessoas, eu digo assim, que ouvem o galo cantar e não sabem aonde. Não, tem que ter um banheiro, tem que ter uma barra, mas não para pensar como a pessoa com portador de necessidades especiais vai utilizar aquele espaço. As pessoas acham que o cadeirante vai chegar no banheiro, vai levantar da cadeira e vai sentar no vaso. A impressão que dá é essa. Assim, a pessoa não imagina que do lado do vaso tem que ter um espaço, que a pessoa vai sentar no vaso de lado. O Banco do Brasil da Ceasa tem um banheiro acessível que é obrigado a ter. Tem um extintor na porta do banheiro. Um extintor. É assim, eu vou andando pela cidade e vou vendo esses. Deixa eu te contar uma, então. Você falou de Banco do Brasil, né? Quando começaram a fazer a calçada cidadã em Campo Grande, no Banco do Brasil, na esquina de cá, né, tem um extintor. Né? Aí, esse piso aí foi colocado 1 metro de distância do extintor. Em torno do extintor, era o piso perfeitamente liso. Entendeu? Ou seja, o deficiente visual ia dar de cara. Ia vir dar uma trombada no hidrante. Eu tirei a foto e mandei para o secretário na época. E falei, olha só, isso aqui você está sinalizando. Mas o que mais acontece é rampa fora da faixa. A rampa está fora da faixa. A rampa para descer da calçada. Se você andar pela cidade, você vai ver muito. A rampa fora da faixa. Aonde tem faixa não tem rampa. Ali aqui na BR, aqui em frente ao Superpão, cadeirante não atravessa. Tem que pular por cima do meio-fio. Não atravessa, não. Aqui não atravessa. Se você é um cadeirante que mora do lado do outro, você não atravessa, porque tem que pular por cima do meio-fio. E olha, quando você pular por cima do meio-fio, você cai dentro do buraco que tem lá no bueiro ainda. Não tem. E aí a rodovia não é de ninguém. Parece que estava para ser avenida. Eu não sei como é que vai ser também. Mas está parado o processo. Aí você vai ver, a rodovia não é da prefeitura, e aí o DENIT não é deles também, porque e fica assim, fica do mesmo jeito, né? Então a acessibilidade ela é para além da calçada cidadã.
não é somente a calçada, é um gargalo que a gente tem no município, que precisa de uma legislação. E a acessibilidade dos estabelecimentos também, porque o portador de necessidade não é somente o cadeirante. É o cadeirante, é o idoso, é uma mulher grávida, é um obeso, é um deficiente visual, é um deficiente auditivo. Então, tudo isso tem que atender. Não é Uhum. somente bolinha na calçada. Né? Não Uhum. é somente bolinha na calçada que vai resolver. E se a calçada tiver bolinha e não tiver rampa para o cadeirante acessar, não vai atender. Se tiver rampa e não tiver espaço de rolagem, tiver lixeira, poste e rampa do carro de saindo, floreira, não adianta também. Então, assim, Uhum. é tudo meio feito, né? A Avenida Garcia mesmo já começou várias vezes obra de calçada Já. ali, começa de trás para frente para trás e não termina, não chega, não encontra uma com a outra. Não, e durante a obra, ainda por cima, não há respeito nenhum com a acessibilidade. Jogaram as pessoas, fizeram a Principalmente. calçada, durante a obra, né? Teoricamente, você vai fazer o quê? Você vai mexer na calçada, você vai liberar a área do estacionamento para as pessoas passarem por ali enquanto você conclui a calçada. Não. O estacionamento continuou lá funcionando, normalmente, os carros parando, as pessoas tinham que passar, andar em cima da areia, em cima da brita, não tinha espaço. Era uma, tipo assim, não tem o menor respeito, não tem respeito pelo cidadão, não tem nem pelo cidadão que tem condições, né, sem ser deficiente, e pelo deficiente menos ainda. É como se não existisse pessoas com deficiência no município, entendeu? Então, aí a gente falou também, eu não sei se você botou aí no seu roteiro aí, a respeito da Expedito Garcia, né? Do Sim, trânsito, então, que é que, o que assim, é um problema de difícil solução, que deveria ser, já foi feito, a gente de vez em quando ouve falar que tem projeto, que tem projeto, que tem projeto, e a gente não vê também os projetos, e os projetos também não são colocados em prática. O que a gente vê é um tal de pinta a faixa e tampa a faixa. Uhum. Tem aquele monte de faixa, daqui a pouco pagam a metade e o povo também não respeita a faixa. É, porque há anos atrás tinha um projeto, teve reunião, inclusive, lá com os moradores, né? Eu fiquei sabendo, que a Getúlio Vargas ia ser no sentido, né? No sentido feira para pracinha, e a Expedito Garcia, então, ia ser no sentido contrário, que eles iam fazer isso. E teve audiência, teve reunião, explicou, fez, acontecia, e até hoje nada. Acho que o último ponto que a gente tem aqui é a respeito da arquitetura acessível, que a gente tem uma lei federal também de 2008 que ela prevê, assegura as famílias de baixa renda assistência técnica pública gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social. Então, Uhum. isso aí é um tema assim que a gente vê quase em lugar nenhum, né? As prefeituras deveriam dar uma assessoria, quer por funcionário da prefeitura, quer por convênios com profissionais do município, para fazer atendimento à população de baixa renda. Uhum. A as casas, Minha Casa Minha Vida, ele entra, eu acho que ele entra também nessa legislação, eu não tenho bem certeza se é essa sistema específica, que atende a população de baixa renda. Mas aqui em Cariacica a gente tem muito esse costume de ir construindo na casa do pai, da mãe, do puxadinho, do quintal, do Uhum. parente. E aí, nos bairros de periferia, vai construindo um em cima do outro, sem assistência nenhuma, e volta e meia a gente vê alguma coisa caindo aí, né? Uhum. E isso realmente a pessoa, se ela for contratar um profissional, ela vai fazendo muito devagar, vai levando uma parede, né? Daqui a pouco bate uma laje. Então, se ela tiver esse acesso
um mínimo de atendimento de assistência técnica, ela iria construindo essa casinha aí, mesmo devagar, mas com mais segurança, né? Porque é um problema social também para o município. A moradia. E com essa questão da pandemia, a gente está vendo a importância da moradia. Da moradia. Né? Porque a gente acabou ficando muito tempo em casa e aí a gente está conseguindo enxergar a importância de se ter um lugar digno, arejado, ventilado, com água encanada. A gente não pensa às vezes nisso porque a gente mora em uma casa com tudo isso. Uma casa às vezes com quintal, às vezes com área de lazer. Mas quando a gente vai olhar uma casa de 1 cômodo, de 2 cômodos, sem janela, sem porta. Eu fui também voluntária por 4 anos no conselho administrativo da minha paróquia aqui, e nesse tempo a gente fez algumas coisas de atendimento também social. Fizemos uma casinha de 3 cômodos, né? Mas a família morava num barraco de madeira que ele tinha tombado, assim, encostado na casa do vizinho. Imagina, um barraco de madeira assim, ele tombou, ele não caiu porque ele encostou na parede do vizinho. A escola ali estava energizado, ali tinha, assim, a própria família estava muito degradada, né? E a gente foi atrás de assistência social, de uma série de coisas. E a gente conseguiu, inclusive, que a prefeitura tirasse 4 caminhões de lixo quando a gente demoliu esse barraco de coisas que eles pegavam na rua. Aí nós fizemos essa casinha. Isso transformou muito a vida daquela família e da família dos parentes que estavam próximos. Porque depois a gente conseguiu arrumar trabalho para a pessoa, né? Esse aí foi um caso muito, assim, muito... A comunidade, até a comunidade de Santa Cecília, foi no bairro Santa Cecília, acompanhou até hoje a família. E a gente conseguiu fazer uma transformação, assim, incrível, com ajuda, com coisas muito baratas, muito simples. E a gente fez E com a assessoria, no caso, a assessoria técnica foi minha, e a ajuda de recolher foi da comunidade. Já fiz em outros momentos também, que outras pessoas me procuraram, particulares também que me procuraram. Eu fiz uma lá em Nova Voz da Penha. E nós fizemos também um outro senhor que tinha morava num cômodo no fundo do terreno da filha dele, o senhor de idade já, e ele não tinha banheiro. Ele tinha que entrar na casa da filha dele para ir ao banheiro. E à noite ela ia dormir e fechava a porta. E ele não tinha banheiro. Não tinha banheiro para ele ir à noite. Aí a gente fez esse banheiro lá. Então, assim, então umas coisas que às vezes a gente chega no local, consegue fazer um diagnóstico e fazer pouquinha coisa. O que é um banheiro? Assim, na minha casa tem 5 banheiros, vamos dizer assim. Tem gente que tem 5 banheiros em casa. Tem gente que não tem um banheiro. A questão tem gente que não tem uma janela. Né? Autoestima. Imagina na situação de ficar doente dentro de casa, por exemplo, né? Sim. E isso aí, a prefeitura tem um papel fundamental também. Não só assim, a sociedade, as pessoas, as comunidades, os bairros se ajudam, né? O pobre desde sempre foi vai se ajudando. Mas assim, se a gente, nessa hora da casa, a gente correu muito atrás da prefeitura e tinha recursos na prefeitura para fazer. E se a gente não fosse atrás, tipo assim, tá lá esperando alguém procurar. E muita gente, a pessoa não sabe que tem o direito. Não sabe que tem o direito, não sabe que se for lá. Mas muitas vezes a gente pode. A gente conseguiu, porque era a igreja, era o padre, era o conselheiro, era o arquiteto. Mas se eles chegassem lá, eles não iriam conseguir. Não ia conseguir. Não, porque existe também essa história, né? Sim, porque a questão do peso político, né? Da igreja, então, agora o cidadão não consegue. E assim, aí volta naquela história. Isso aí, né? Alguém pode falar assim, mas a prefeitura vai
contratar arquiteto só para ficar em função? Não necessariamente. Você tem hoje várias entidades no país que trabalham com a questão da moradia. Então, fazer uma parceria com essas entidades, você permite que, efetivamente, elas façam um contrato, um convênio com a prefeitura, um termo de parceria com a prefeitura, elas conhecem as famílias, vão ter os profissionais ajudando e vai fazendo. Então, o que seria você contratar uma arquiteta para a prefeitura? Na verdade, você faz a parceria e sai muito mais barato, entendeu? E vai ajudar a população de forma geral. Falta essa boa vontade, essa questão de visão, de você buscar o quê? Não, as alternativas. Não tenho, se eu contratar um profissional, vai ficar muito caro para a prefeitura. Tá, então vamos buscar alternativa, vamos buscar parceria. Não falta entidade de moradia para estar fazendo parceria. Então, assim, é uma visão muito... Não querer, na verdade, não querer ajudar, não querer... Falta vontade, né? Tem que ter vontade, né? Não tem nada para fazer, né? Que o vereador nunca propôs uma lei. Por quê? Tem tanta coisa para ser feita. Nas suas lives mesmo, cada live você tá falando de um tema. Então, se você escolher um tema, ele já vai ter um monte de coisa para fazer. Se escolher saúde, ele vai ter um monte de coisa para fazer. Se escolher educação, ele vai ter um monte de coisa para fazer. Se escolher desenvolvimento urbano, vai ter um monte de coisa para fazer. A gente quer a nossa cidade bonita, desenvolvida, acessível para todo cidadão. A gente quer a cidade que não seja travada, né? A gente quer condomínio para morar, quer. A gente quer emprego, empresa, a gente quer. A gente não quer que isso cause um problema maior do que a moradia. Tem a moradia e você não sai, fica preso. Tem um emprego numa indústria, mas você mora ali do lado e o dia que chove sua casa está alagada. Então, assim, a gente quer desenvolvimento, né? Eu quero, você também quer. Mas que esse desenvolvimento seja sustentável, seja pensado, planejado, discutido com a sociedade. Eu acho que é isso. Eu acho que isso aí a gente... Não, isso aí, assim... A gente está falando mais. Já tem uns 40 minutos já. Ele tá falando. Então já tá bom, né? Que o pessoal ficou 20 minutos esperando a gente entrar. A gente ficou o tempo lá. Não dá certo e deu certo no final. Deu tudo certo no final. Mas aí, você tem mais alguma coisa? Eu não consegui tá tranquilo, achar assim. nada, não. Dentro daquilo que a gente pensava. Já tinha um caso aqui, né, para te contar, né, que coincidentemente ontem, né, essa questão da arquitetura aí, né, social aí, de estar ajudando, né, que eu vi uma casa de uma senhora, né, que ela estava reclamando que a casa chovia dentro, né, assim, aí você vê como é que tem a questão da conhecimento técnico. A pessoa tem uma casa anos para construir, né, ganha o salário mínimo, todo um esforço de juntar o dinheiro para construir aquela casa. Ela faz a casa do jeito que dá, do jeito que, né, não terminou a casa ainda. Mas aí começa a chover dentro de casa, espalha balde. E aí conversa vai, conversa vem, ela falou, mostrou o telhado dela. Aí qual é o problema do telhado? O telhado é que as telhas de Eternite estavam posicionadas do lado do jeito errado, contrário. Em vez de estar no fio da queda, está atravessado. Aí, Meu Deus! E agora ela vai ter que gastar o dinheiro dela para consertar esse telhado. Aí eu falei, não, amanhã a gente tem que conversar vamos falar para a Vânia, porque assim, é a falta efetivamente de ajuda para as pessoas, não tem conhecimento, aí contrata qualquer pessoa para fazer o serviço e faz isso. Agora vai ter que gastar o dinheiro dela para outra pessoa vir consertar o telhado dela. Entendeu? Assim, é triste a situação, entendeu? É triste. Infelizmente a gente vê a pessoa morando assim, em cada situação degradante. Eu que sou arquiteta, que eu faço casas muito bonitas, né? Muito bem projetadas, assim, do jeito que a pessoa sonha, né? Que tem condições de fazer. Mas também eu procuro sempre estar nisso aí, né? Você viu que eu sou voluntária aqui, ali, quando me chama, eu faço, algumas instituições que me pedem, né? A Carla mesmo, de vez em quando, vai assim, tem alguns 0800 para mim aí? Então, assim, eu acho que eu sou cidadã cariaciquense, eu estudei na universidade pública,
E eu acho que eu devo alguma coisa para essa sociedade, né? Uhum. Então é nesse sentido aí que eu tô sempre, tô no conselho, tô querendo saber o que está acontecendo com Cariacica, eu tô querendo saber, né, o que está acontecendo com a população de baixa renda, porque eu acho que quem eu puder ajudar, eu ajudo, eu acho que é porque eu acho que eu devo isso para a sociedade. Então, acho que se todo mundo, cada um de nós fizer um pouquinho, o mínimo que fizer, você já muda a vida de. Se você mudar a vida de uma pessoa, você já tá assim. Cada um mudar essa vida de uma pessoa, todo mundo é assim Sim, envolvido, né? isso Então, aí. eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. A gente está pensando isso aí, pensando na cidade junto e Uhum. fazendo o que a gente consegue fazer, né? É isso aí. A proposta é essa mesmo, é juntar as pessoas que querem ajudar e a gente construir e tentar mudar a realidade de Cariacica aí. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir isso. Obrigado aí por participar essa noite aí da live, né? Que era no meu canal, passou pro seu, agora Demorou, mas você conseguimos. controla aí, né? Então, eu vou encerrar aqui e vou salvar. Eu nunca encerrei uma live, não. Vamos ver se eu Isso. consigo Quando salvar. você encerra aí, vai perguntar se você quer salvar no IGTV, você salva aí e vai salvar no seu IGTV. Pode Tá encerrar bom. que vai aparecer a Vamos tela lá. para você e você preenche aí, tá bom? Então tá Tá bom. ok. Obrigado e boa noite pra você. Um abraço aí para todo mundo Boa que noite, colaborou boa e participou noite. da live aí.